Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RHCast. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, eu sou a Jéssica Martins. E hoje é um episódio muito especial, porque eu vou começar com uma seguidora. Ela vai contar um pouquinho de como as nossas histórias se conectam, mas eu tô aqui com a Gislaine, a Gi. Seja muito bem-vinda, Gi. Obrigada pelo seu tempo, né? Por ter se disponibilizado para estar aqui com a gente hoje, por ter trazido, né? Preparado um conteúdo pra gente poder compartilhar aqui. Se apresenta um pouquinho para as pessoas te conhecerem. Ok, legal, Gé. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. A Gé é uma pessoa que eu admiro já há muitos anos. Conheci ela pelo RH Summit. E naquela época ela já fazia os eventos online, onde nem se imaginava que a gente ia ficar num contexto de pandemia e o quanto isso ia intensificar. Então, desde aquela época eu já achava que Tem muito tempo? Muitos summits? Eu acompanhei uns 3 summits que você era âncora. Então tem uns 3 anos, né? Que você me conhece. Sim, daí pra mais. E desde então sempre te achei muito empreendedora, visionária, corajosa, né? Assumindo aquela posição ali de direcionar todo aquele evento, naquela grandeza. E aí te acompanho então nas redes sociais e a forma como você faz os RHs pensarem, questionarem, não entrarem em um modo automático, e isso me encanta muito. Muito então, obrigada. Por isso que a gente tá aqui. Conta um pouquinho da sua história, então. Quem é a Gi, né? Profissionalmente, o que você gosta de fazer, o que você tem feito, onde você trabalha? Legal. Bom, eu sou Gislaine, mas todo mundo me chama de Gi, conhecem como Gi Yoshimuta, que é o meu Instagram. Eu atuo no RH corporativo há 13 anos e comecei um RH generalista, como a maioria começa, atuando em vários subsistemas, em DP, SESMIT, por aí vai. E o desenvolvimento organizacional sempre foi a minha paixão. E aí, desde 2013, eu estou somente na frente dele. Hoje eu atuo em uma empresa na posição de liderança no desenvolvimento, no setor do agronegócio, em Ribeirão Preto. E depois das 18, eu falo que eu vou para o meu segundo turno e atuo como mentora de carreira, ajudando as pessoas a potencializarem seus talentos, a se encontrarem, a realmente trabalharem em posições que elas estejam felizes e realizadas. Então, essa é a minha missão. Desenvolver pessoas e potencializar o talento. Como é que é essa jornada dupla, assim? Quando foi que você se descobriu uma empreendedora também? Você falou, olha, além de trabalhar no RH, eu quero contribuir também como empreendedora, como mentora para a vida de outras pessoas. Sim, as pessoas sempre me procuravam e falavam, Gi, me dá um apoio no currículo, me fala como é fazer uma entrevista, me dá dicas. E eu comecei esse trabalho voluntário desde 2015. E sem perceber, eu fiz isso por 2 anos, sem ganhar nada. Em 2017, quando eu fiz uma virada, onde eu fiz uma formação de coaching, eu falei, não, eu preciso monetizar. Porque eu contribuo, as pessoas estão alcançando os resultados. E desde então, eu tenho essa jornada dupla, né? Mas que é uma delícia, que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente nem vê o tempo passar. Muito bom. A gente tá aqui para falar um pouquinho sobre liderança, a gente vai inspirar vocês com o programa de aprendiz, né, da empresa que você trabalha hoje. A gente vai falar sobre carreira, sobre desenvolvimento, que é uma área que a Gi gosta bastante, né? Então tem vários temas que são recorrentes do RH que a gente vai inspirar vocês com alguns cases, algumas visões, tanto da Gi quanto minhas também sobre esse assunto. E pra gente começar, né? Quando a gente conversou, você falou algo que é bem importante da gente começar para introduzir aqui o nosso ponto sobre carreira e desenvolvimento, que é todo mundo pode ser e estar onde quiser, né? Vai depender ali de um conjunto de comportamentos e atitudes pra gente conseguir se posicionar. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Exatamente. Eu até tenho um jargão que eu falo assim, carreira através do comportamento. Se você tem os comportamentos adequados e você tem as atitudes corretas, você vai entrar em ação. E se você realmente quer, se você tem esse objetivo, ninguém vai te tirar dessa trilha. Né? Um ponto importante é que desejo é diferente de objetivo. O desejo, às vezes você deseja por anos, mas não faz nada por aquilo. Você só fala, mas você de fato não entra em ação. Então, eu proponho sempre que pense em mini metas, coloque prazo, data para isso. E a partir do momento que você entende o que precisa ser feito, não é o julgamento, não é alguém que vai te dizer isso não é para você, que vai te tirar desse sonho, né, que é seguir o seu propósito. E o que você está chamando, o que é na sua percepção, comportamentos e atitudes certas, assim? O que é esse certo para você? É fazer o que você gosta, se propõe, o que você se propõe, o que você se identifica. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Gi, um vendedor, ele nasce com aquele dom ou ele se torna? E eu falo, é desenvolvimento, é treinamento. Se você entende quais são as competências, e aí a gente entra em hard e soft skills.
quais são as que precisam ser de fato ali colocadas em jogo, é isso, não tem segredo, né? E também tem algumas posições que eu acredito, Jé, que a gente precisa ter algumas habilidades adicionais. Por exemplo, o vendedor, ele precisa ter ambição, ele precisa ter a sede da venda. Como diz o Flávio Augusto, de Geração de Valor, ele fala muito sobre isso. Se você não tiver sonhos, um motivo, você não vai ser um bom vendedor. Ah, mas eu sou introvertido. E aí, eu vou conseguir vender? Vai. Venda técnica ainda melhor, porque você vai no detalhe, né? Um líder, ele nasce ou não? Ou ele desenvolve? Também é treinamento, ferramentas. Tudo isso é o RH que proporciona junto com a cadeira de liderança, com a diretoria da empresa, de acordo com o planejamento estratégico. A gente tem hoje, na minha percepção, um problema, né? Eu já discuti isso aqui em outros podcasts também, que é comum a todo ser humano, eu acho, assim, sabe? Eu acho que quem não tem esse problema hoje é porque ele se desenvolveu, né, ao longo do tempo. Eu, Jéssica, por exemplo, eu sempre tive uma sensibilidade muito forte para poder conseguir entender quais eram os meus potenciais, quais eram as minhas dificuldades. E eu tenho algumas dicas sobre isso também. Depois que a Gi falar, eu vou complementar para mostrar um pouquinho como é que eu fui fazendo isso ao longo do tempo, né? E como que a gente pode tirar de aprendizado. Mas eu acho que a gente ainda tem grandes problemas de autoconhecimento, de autopercepção. Isso gera vários problemas organizacionais e gera, inclusive, questões relacionadas à insatisfação no trabalho, felicidade no trabalho. Porque se eu não sei quem eu sou, onde eu quero chegar, como aquele trabalho me complementa, qual é o meu destino, né? Para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, acaba que eu não tenho muita direção ali no dia a dia e isso causa uma série de conflitos e confusões. No caso das lideranças também, né, que não tem autopercepção, elas acabam fazendo coisas e se comportando de maneiras não tão adequadas e não conseguem mudar isso nem no curto, nem médio, nem longo prazo. Você concorda que a gente tem esse problema de autoconhecimento e o que é que você pode indicar para quem está nos ouvindo aqui para usar isso como ferramenta nas empresas e também para a própria trajetória? Sim, eu concordo. E isso é uma pergunta que todos se fazem. E eu falo que o autoconhecimento, ele é infinito. Até o último dia da nossa vida, a gente vai estar em busca dele, aperfeiçoando cada vez mais. Porque a gente vai mudando também, né? Exatamente. E a gente tem que descobrir novas coisas na gente, né? A vida, né, assim como a carreira, ela não é linear. Muito pelo contrário. É como uma estrada. Ela tem curva, ela tem subida, ela tem pedágio, né? E aí, como é que você se adapta? E dentro disso, como é que você se conhece? Muitas vezes as pessoas, né, você faz uma pergunta e ela responde assim, não sei. Quantas vezes a gente já ouviu? Não sei. Ou ela se deixa influenciar pelo outro. Muitas vezes porque nem ela sabe o que ela quer. Só um parêntese sobre essa questão de ser influenciado pelo outro, eu acho que isso é uma situação que acontece em... Vou chutar um número aqui, mas para dizer que é muita coisa, 70% das escolhas profissionais aos 17, 18, 19 anos, né? Porque nesse período da nossa vida, a gente não tem tantos elementos para conseguir escolher o que a gente quer ser para o resto da vida, que é o que nos dizem, né? E acaba que a gente vai como? A gente vai pelas referências que a gente tem, pelas influências que a gente tem. A gente vê um irmão, um pai, uma mãe, um tio, um primo que está se dando bem numa determinada profissão. Às vezes alguém da família tem, às vezes, uma empresa de engenharia, uma clínica, alguma coisa assim. A gente vê aquilo como algo que chama muita atenção da nossa família, a gente vai acabando indo por influência e por referência, né? Exatamente. Mas aí, respondendo a sua pergunta de ferramentas, o que pode ajudar a gente na nossa vida pessoal e na carreira? Eu acho que a terapia em primeiro lugar. A terapia ajuda demais nesse processo. Você não falou sua formação é psicologia? Não. Não? Todo mundo acha que sim. Não, mas é muito maluco, né? Até fazendo um parênteses nisso, quando você tem 17, 18 anos, você sabe o que você quer? Não sabe. O que eu sabia que eu gostava? De pessoas e processo. De organizar. E aí, na época, minha família não podia pagar uma faculdade particular. E aí, meu pai falou assim, olha, ou você trabalha durante o dia, ou você vai fazer uma faculdade pública, vê aí o que você vai fazer da vida. E aí, eu encontrei uma graduação muito bacana de produção industrial na FATEC em Taquaritinga, que era próximo à minha cidade. E dentro da grade existiam disciplinas voltadas à gestão. Aí eu falei, pode gestão ser... Gestão como um todo, né? Gestão como um todo. Falei, pode ser ali que eu me encontre. Como era gratuito, eu falei, deu certo.
No primeiro semestre, eu tive uma disciplina de gestão de qualidade e dentro dessa disciplina tinha gestão de pessoas. Eu nunca esqueço, professora Angelita, até hoje eu me lembro dela e dessa aula que foi lá em 2005. Entregando a idade aqui, né? Mas aí eu falei, é isso que eu quero. E aí, na sequência, eu já consegui um estágio na faculdade, dentro da área que na época era uma diretoria de serviço, o nome, mas era um DPzão. E aí foi, né? E eu consegui entender a carreira que eu queria. Terminei essa faculdade, depois fiz a graduação em RH, fiz gestão, pós em gestão de pessoas e fui especializando. Você foi aprimorando o seu desejo de aprender mais sobre pessoas, Exato. que era o que você gostava. Exato. Entendi. Mas a psicologia, um dia talvez eu faça. Muito bom, muito bom. Mas você estava falando das ferramentas. Exatamente. Bom, feita a terapia, o que eu acredito muito também que funciona é mindfulness, meditação, o silêncio. Hoje em dia a gente não fica sozinho com a gente mesmo. Se a gente chega em casa, a gente quer colocar um vídeo no YouTube, um podcast, qualquer outra coisa para absorver ali algum tipo de conteúdo. E o quanto isso é importante, ter o conhecimento, excelente, mas você precisa estar sozinho. Entender a sua respiração, o que está passando, os seus pensamentos, as suas emoções ali. Então essa é uma das ferramentas. Até fiz algumas anotações aqui. Uma ferramenta que eu uso muito com os meus clientes é o SWOT pessoal. Então, dentro do SWOT, quando a gente fala no mundo corporativo, a gente está falando lá de fraquezas, ameaças, forças, né, e oportunidades. Quando a gente coloca isso para o papel e visualiza o que é isso para a gente, é diferente. O simples fato de colocar no papel e pensar sobre isso já abre muitos caminhos, né? Abre, completamente. Então, essa é mais uma. E também, pensando no feedback, no mundo corporativo, na verdade, eu penso que pedir feedbacks, que hoje em dia a gente sabe que não é tão comum ainda, deveria, do gestor passar feedbacks de tempos em tempos, né? De um par seu, de uma pessoa que você confia na empresa, de falar, olha, tomei essa decisão, você acha que está num caminho legal? Então, ouvir o que como os outros te veem, a percepção também ajuda no processo. E um bom teste comportamental, eu acho que isso também, algumas ferramentas aí que a gente trabalha no dia a dia, traz uma clareza diferente. O DISC, por exemplo, que é uma ferramenta que eu uso bastante, traz aí algumas informações adicionais. A própria mentoria de carreira, né? Também Exatamente. É uma oportunidade de se entender, né? Antes de planejar a carreira, mas para entender algumas questões, quais são os primeiros passos ali também, né? Exatamente, é isso. Eu tenho algumas sugestões também, nada técnicas, né? Como a Gi trouxe aqui, que tem um pouco a ver... no começo da minha carreira, eu falava muito para universitários, sabe? Então, era um momento de entendimento e escolha de carreira muito específico. Mas eu dizia o seguinte, quem você está em todo momento, está te apresentando... como é que eu posso dizer? Deixa eu reformular isso aqui. Para você se entender, você precisa aprender e prestar atenção em tudo que você faz a todo momento. Então, a todo momento você está se manifestando quem é você. Então, alguns exemplos. Se você é de uma família onde você tem 3 irmãos, quem é você nessa família de irmãos? Né? Com vários irmãos. Você é a pessoa que toma a frente de tudo, que briga com todo mundo, que questiona porque as pessoas não são organizadas. Você é o organizado ou o desorganizado. Na hora de fazer um trabalho da faculdade ou de liderar alguma coisa dentro da sua família, um projeto, seja o que for, você é quem é passivo e passiva a esse comando, ou você é quem comanda aquele projeto, aquela história, enfim, aquele objetivo que tem que se cumprir. Na sua escola, né? Eu tô pegando aqui um determinado momento da vida, né? Mas na faculdade, quem é você? Qual grupo de pessoas você pertence, né? Quais movimentos você levanta? O que você gosta, né? Cotidianamente? Que tipo, você gosta de coisas mais coloridas, coisas mais neutras, preto, branco? Tudo isso vai te dando indicativos daquilo que você mais gosta, né? Eu gosto de trabalhar com dados, tudo aquilo que me traz informações mais objetivas. Eu gosto de uma fala mais objetiva. Ou não, eu sou muito prolixa, né? Então, tudo isso vai te trazendo elementos para você entender quem é você, quem você não é, e a partir do entendimento das profissões disponíveis, os caminhos disponíveis, você vai entendendo aonde é que você se encaixa, né? É então, a sua essência, né? É a sua essência. E a partir do momento que você vai avançando ali na sua trajetória, nas etapas da sua vida profissional, você vai conseguindo direcionar isso um pouco melhor.
E aí você vai conseguindo entender e ter a maturidade, inclusive, de dizer sim e não, né? Vou te dar um exemplo, um outro exemplo, né? Existia um ponto da minha carreira que aconteceu ali há uns 3, 4 anos atrás, que me ofereceram uma oportunidade muito legal de fazer um negócio muito legal, muito bem remunerada, e eu disse não. E por que eu disse não? Eu saberia que eu não teria paciência para lidar com um processo que estavam me colocando ali para poder resolver, porque exigia muita análise, muita profundidade, muita pesquisa, muita mão na massa, e eu não sou muito de me debruçar muito tempo numa coisa só, né? E precisaria de uma dedicação muito exclusiva àquilo, e eu sou uma pessoa muito mais ampla, de visão sistêmica, de saber um pouquinho de tudo, né? E às vezes ser até um pouco mais superficial em grande parte das coisas. Então eu disse não, porque eu saberia que eu não ia conseguir entregar, né? Então assim, o autoconhecimento, ele é muito importante até pra gente entender quais são as direções que a gente vai tomar. Você acha que é isso também? Com certeza. E imagina quantos profissionais hoje não estão no lugar errado. E aí eles sofrem com isso, mas eles não reconhecem, eles não conseguem entender esse contexto. E o esforço que eles fazem podem causar ansiedade, até mesmo depressão, dependendo do grau que isso traz. Então, investir em autoconhecimento é essencial. Quando você vai em qualquer prestação de serviço ou no seu próprio trabalho com seus colegas, você consegue saber muito bem quem sabe aonde quer chegar e quem não sabe para onde está indo. Porque normalmente as pessoas que muito mal-humoradas, muito frias, mal educadas, secas, que não fazem absolutamente nenhum movimento para te ajudar, para colaborar com ninguém, tá sempre com problema com todo mundo, normalmente são pessoas que não têm uma direção, que para elas estarem ali ou não estarem tanto faz. Se elas forem demitidas amanhã, tá bom, eu arrumo outro emprego, qualquer outro emprego para mim tá ótimo, né? Não tem uma motivação de existir, né? De estar ali. Eu conto sempre uma história, né? Que quando você sabe onde você quer chegar, né? Você tem ali os pés na areia te queimando, mas você tem que chegar lá no mar para tomar aquele banho de mar, fica tudo mais fácil, né? Então, eu acho que o autoconhecimento realmente faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Boa. Vamos falar um pouquinho de liderança, né? De liderança, não, desculpa, de desenvolvimento. A gente fala de liderança depois. Os 3 pilares. Eu acredito muito, né? Contei pra Gi aqui, quero contar pra vocês. Já falei de algumas vezes isso no Instagram, mas eu acredito muito que para um bom processo de desenvolvimento, que faz parte do processo de construção de uma carreira, existem 3 pilares, né, muito importantes, né? Que são 3 agentes para que esse desenvolvimento aconteça. O primeiro deles é a própria pessoa, o próprio dono ou dona dessa trajetória profissional, dessa carreira, que tem que sim ser protagonista, e a gente já vai falar de protagonismo, dessa carreira, né? Então, para construir essa carreira. Segundo ponto, a liderança, seja a liderança da empresa que eu estou hoje, da que eu estive ontem ou da que eu estarei amanhã, né? A liderança, ela precisa ser facilitadora do processo de desenvolvimento de uma carreira ou de novas habilidades para chegar a um outro patamar de carreira. Então, a liderança, ela abre caminhos para que aquela pessoa possa executar o plano dela de carreira. E o RH, né, dentro desse contexto, representando a empresa, ele traz ali as ferramentas adequadas para que, a partir de um mapeamento da pessoa, a liderança facilitando aquilo, ele possa utilizar para poder crescer, né? Você acredita nisso também? Você consegue trazer alguns elementos hoje dentro do seu trabalho para a gente exemplificar isso? Acredito fortemente e esse é o caminho ideal, né? Não que isso aconteça. Mas imagine que uma empresa que pratique isso, que viva isso, o índice de engajamento e o faturamento dela, o retorno financeiro, deve ser maravilhoso. Mas isso é um desafio diário nosso. Eu até tive um caso essa semana, onde nós fazemos muitos processos seletivos internos. Então, primeiro a gente olha dentro de casa, para ver se tem algum talento, algum potencial, e depois a gente olha para fora do mercado. E tínhamos uma vaga onde um dos candidatos internos, eu discuti antes com o gestor da vaga e consensamos que ele era excelente, mas que de acordo com o potencial, com o currículo, com a formação que ele estava trilhando, não tinha a ver com aquela vaga que ele tinha se candidatado. Era pouco para ele. Porém, a remuneração para essa vaga era acima do que a que ele estava ganhando. Quando esse candidato interno entrou, e eu gosto de chamar de bate-papo, eu não gosto nem de falar que é uma entrevista, né? Para deixar muito mais à vontade. Nós abrimos tudo isso com ele, o gestor fez toda a condução, e nós olhamos... O gestor fez toda a condução, fecha aspas. Exatamente. E nós falamos, Renan, é isso mesmo que você quer? Você se enxerga nessa atividade? Ou é por causa do salário? Ou qual é o outro motivo que move você neste momento?
Se você quer tecnologia, nós temos, mas essa vaga é operacional. Então, a linha de raciocínio foi, a gente não pode ser egoísta com a carreira do outro e com a nossa. O gestor poderia ter resolvido o problema dele, porque o colaborador é excelente, ele ia fazer com maestria, mas isso ia ser sustentável? Ele ia ser feliz ali? Ele ia construir uma carreira ali? Não. E aí nós pedimos para ele refletir, ele agradeceu, e aí falamos, olha, sexta-feira a gente conversa sobre isso. E aí, a hora que fechou a porta, eu falei para esse gestor, falei, parabéns, você cumpriu o seu papel de liderança. É isso que a gente tem que fazer juntos. Porque a gente não desenvolve só dentro da empresa, a gente está lidando com pessoas. E quanto mais humanizado esse processo for, melhor. Então, você está olhando e desenvolvendo e formando pessoas. Né? E quanto mais os valores estiverem integrados, melhor no médio e no longo prazo, né? Porque, igual você disse, ele poderia ir suprir uma necessidade talvez de curto, médio prazo, mas para ele não seria interessante, né? Exatamente. Então Muito é sobre bom. isso. Muito bom. Vamos falar então um pouquinho de protagonismo, né? A gente falou aqui bastante sobre carreira. O primeiro pilar aí desse processo de desenvolvimento é sobre protagonizar a própria carreira. E eu tenho uma visão importante, né? É muito interessante, é fundamental que a pessoa protagonize com toda certeza, né? Mas a minha pergunta é, será que a gente está realmente preparado para liderar a nossa própria carreira, né? No ano retrasado, no RH Summit, eu entrevistei uma empresa, se eu não me engano, foi o Conta Azul. E sim, foi o Conta Azul, me lembrei aqui. E eles falaram o seguinte sobre esse projeto de carreira deles. Aqui a gente entende que as pessoas precisam protagonizar a carreira. E o que a gente faz com relação a isso? A gente não deixa as pessoas abandonadas em função disso, né? A gente vai ajudá-los a entender qual é a carreira que eles querem construir. Né, quais são as habilidades que eles precisam desenvolver para construir essa carreira. Então, a gente entende qual é a carreira que essa pessoa quer chegar, né? Dá a ela a missão de liderar essa jornada e, ao mesmo tempo, a gente vai introduzindo ferramentas e vai ajudando essa pessoa a se descobrir. É isso. Então, eu penso que dentro da carreira, o profissional precisa, sim, assumir a responsabilidade, ser protagonista e não delegar para a empresa. Hoje, o que é muito comum? Quando a gente liga, quando a gente agenda uma entrevista, o candidato fala assim, tem um plano de carreira estruturado na empresa? A empresa onde eu atuo tem um plano de carreira estruturado, tem um manual de carreira. E ali nós temos 9 trilhas diferentes com todos os requisitos de acesso. E isso é muito claro, isso é amplamente divulgado. De tempos em tempos a gente relembra quais são essas trilhas. Mas o candidato e o colaborador ali dentro, ele muitas vezes esquece que não é só da empresa que depende. Muito pelo contrário. Não é porque ele já atende os requisitos de acesso, que ele já tem após a experiência, que automaticamente ele vai ser promovido, ele vai ser reconhecido. Hoje, nas empresas, a gente vive muito isso. Você tem que entregar 120%, 130%. E o que é mais importante, além da técnica, é o seu comportamento. As suas atitudes. Então, como é que você está fazendo isso? Como que está a sua inteligência emocional? Como é que está o seu relacionamento com a equipe? Como é que está a sua contribuição, a sua adaptabilidade? Então, tudo isso faz parte da sua carreira, da sua trilha, da sua evolução. E eu acho que o RH ele tem um papel fundamental em dar essas informações para a pessoa do início até o fim da vida dela dentro ali da empresa, né? Porque você pode fazer todo esse processo de entendimento ali no processo de atração, no processo de seleção, né? E toda a trajetória da pessoa também, né? Porque não vai adiantar nada a gente falar que tem um plano de carreira se a gente também não ajudar. Mas é muito incomum a gente ver hoje em dia uma empresa com um plano de carreira estruturado, né? Sim. Como é que vocês fazem lá mais ou menos? Você conta pra gente? Sim, hoje nós temos as 9 trilhas de carreira, cada uma voltada, né, para a área de atuação, seja operacional, tecnologia, back-office, então são 9 porque cada uma delas é uma área. Como é se uma fosse assim. área, nós trabalhamos com carreira em Y. Então, ou o profissional vai se tornar um especialista, ou ele vai para uma carreira de liderança. Entendi. E dentro disso, né, todos os nossos processos são primeiro realizados internamente, então todas as vagas nós olhamos para dentro de casa, é a nossa preferência, inclusive todos os anos a gente tem em torno de 30% do quadro promovido. Uau! Né? Então isso é uma taxa muito alta e com um turnover baixíssimo, onde a gente percebe que realmente a gente consegue colocar as boas práticas ali de gestão de pessoas, de engajamento,
da comunicação, da assertividade, da comunicação da diretoria, né, da clareza que eles têm em conduzir, porque eles apoiam muito o RH, que isso é fundamental. Então, o plano de carreira, ele é respeitado. Quando os candidatos internos não são aprovados, que isso acontece todos os meses, é muito comum, a gente fala o porquê e o que ele tem que fazer com aquilo. Então, qual é o caminho? É essa trilha que você quer? Então, para isso, falta desenvolver isso. E aí ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. E muitas vezes a gente já teve 3 processos seletivos onde aquele candidato tentou e na 4ª vez deu certo. Porque não era aquele momento, ele não estava tão preparado. Se fosse naquele momento, talvez não daria certo e ele estaria fora da empresa. E é um processo que foi muito provavelmente muito bem conduzido, né? Porque para a pessoa se aplicar 3 vezes, ela sabe que ela tá ali em constante evolução, recebendo feedback até que deu certo, né? Exato. A gente vai fazer 2 perguntas agora. Uma delas está relacionada à liderança operacional e a outra, o processo de jovem aprendiz. Mas para as pessoas entenderem um pouquinho da tua resposta com base nessas 2 perguntas, conta pra gente um pouquinho qual é o público hoje da sua empresa, né? Assim, como é que ele tá dividido, onde vocês estão, quantos funcionários são, pra gente entender o contexto. Sim, hoje nós somos 280 colaboradores, espalhados aí em 10 unidades no interior, próximo ali a Ribeirão Preto. Nós atuamos no agronegócio, então vendemos máquinas agrícolas e tecnologia, que é o que tem movido, né, tudo isso. E o nosso maior público é operacional, então nós temos técnicos mecânicos, que a gente fala que são os médicos das máquinas. São eles que estão ali vendendo a nossa segunda máquina no campo. Todo o time comercial, que estão também ali no campo diretamente em contato com o cliente, e o back-office. E uma outra área só de tecnologia. Então, basicamente, é essa divisão da empresa. E a área de RH funciona como? Qual que é a estrutura assim, do RH? Como é que vocês se organizam? Sim. Hoje nós temos 7 pessoas atuando diretamente, dividido entre departamento pessoal e desenvolvimento organizacional, onde a gente atua de uma forma muito dinâmica, integrada, e todo mundo fica alocado em Ribeirão Preto, mas a gente faz todos os meses as movimentações para estar presente nas nossas outras unidades. Porque a rodada do RH na operação, que a gente fala, é extremamente importante em conjunto com a liderança, porque senão a liderança perde a força. Então, esse trabalho de ouvir as pessoas, né, além das práticas que a gente já tem no calendário anual, que é uma pesquisa de satisfação, hoje a gente participa do Great Place to Work, GPTW, estamos entre as melhores empresas para se trabalhar. Também temos as outras práticas de avaliação de desempenho, fazemos os PDIs, e enfim, né, as formações com as lideranças. Temos uma parceria muito forte com a Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de negócio do mundo. Então isso acaba fortalecendo também as ferramentas que a gente trabalha no dia a dia. E o RH está sempre ali sentado do lado da diretoria. Então esse apoio ajuda muito, né? Muito. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre liderança operacional, né? Assim, fazer um recorte dentro desse cenário, que é o seu cenário hoje, que eu acho que é o cenário de muita gente também, porque algumas pessoas vêm conversar comigo sobre isso. Jéssica, olha, é muito legal isso que você está falando, mas é dentro de um contexto em específico. A minha liderança aqui é uma outra liderança. Traz pra gente alguns conteúdos um pouco mais nichados, né? Vamos dizer assim. Eu gostaria que você trouxesse pra gente algumas histórias ou alguns insights pra quem hoje lida com liderança operacional. Tá. Eu acho que antes da gente falar que um líder que saiu do operacional e assumiu essa posição, antes a gente precisa questionar o porquê que ele está sendo indicado, porque ele é muito bom hoje no que ele faz, tecnicamente, ou ele realmente quer essa cadeira. E eu vejo isso acontecer demais. Está preparado para essa carreira, né? Exatamente, porque assim, hoje, antes dele virar um líder, ele está ali na parte técnica, talvez numa atividade um pouco mais analítica, entregando mais a parte de competências técnicas. E ele vai ter que virar a chave, porque numa posição de liderança, as soft skills, elas têm que entrar em ação. E o ponto mais importante, é gostar de pessoas. Se aquele futuro líder não gosta de conversar, de ouvir, de desenvolver, de estar disposto para, ainda mais nesse universo humanizado, né, com tantos problemas de burnout, de ansiedade, de depressão que a gente tem vivido esse contexto cada vez mais forte, se ele não gostar, não adianta. Então ele quer por status, servidor e facilitador, né? Ele quer por status, por dinheiro,
Qual motivo? Ou ele gosta? Ele quer aquilo pra vida dele? É um propósito para ele desenvolver pessoas? Formar? Então esse é o primeiro ponto, a gente precisa questionar. E eu penso também que é muito importante ter um bom mapeamento de perfil. Então o RH precisa ter uma ferramenta assertiva. Eu gosto muito de usar arquitetura de cargo, então eu sento com o gestor e eu falo assim, quais são as competências, as habilidades, as atitudes e o resultado esperado dessa cadeira? O que esse cara precisa entregar para falar, tá ok, tá até acima do esperado. E aí eu cruzo com o resultado do perfil e eu vejo a aderência. Tá, ele tá no mínimo aceitável e ele realmente gosta de gente, então vamos fazer o PDI, vamos ver o que ele precisa desenvolver. E para pessoas, eu penso que o autoconhecimento para qualquer líder, a gente já falou aqui, é fundamental, né? Penso também que a parte de gestão de pessoas e penso que uma outra competência muito importante é lidar com os conflitos, porque tem muitos. E você acha que no âmbito operacional isso é intensificado, assim? Porque a gente está falando de outro estilo de liderança, né? Então, que é uma liderança muito específica. Então, você acha que quais são os desafios inerentes a esse público operacional, sabe? Eles são muito carentes. Então, você precisa estar ali atento o tempo todo, ouvir e tratar na individualidade. Não é a equipe. Óbvio que você tem que ouvir a equipe, mas no individual. Você tem problema de levar tecnologia para essa liderança ou isso é um tabu que já foi quebrado? Está sendo quebrado. Está sendo quebrado? Eu posso você vê que eles sentem que essa necessidade também? Sim, eles pedem isso, né? Então, muitos já se adaptaram, outros ainda estão em uma fase aí de transição. Entendi. Que faz parte aí da geração um pouquinho, né, anterior a nós. Muito bom, mas já entenderam, né? Que precisa serem inseridos, né, dentro desse contexto. Exatamente. E pra gente encerrar, queria que você contasse, nos inspirasse aí com o programa de aprendiz, né, que vocês têm hoje, que é muito consistente pelo que você me contou e que vai muito além do preenchimento obrigatório, né? Então conta pra gente. Hoje, dentro da legislação do aprendiz, a gente fala que é de 5% a 15% a gente tem que seguir a cota. Em 2017, quando eu cheguei na empresa, eu falei, não é uma cota. Isso é uma missão nossa de encontrar talentos. Porque dentro do nosso core, o que a gente precisa encontrar futuros técnicos, mecânicos, especialistas, que é uma mão de obra que está cada vez mais escassa. Então, nós temos uma parceria muito forte com o Senai, ali na nossa região. E o que nós fizemos, a virada de chave? Nós tínhamos uma opção de fazer o contrato dos aprendizes somente para eles irem na instituição e pagar ali por mês, e tá tudo bem, e a gente nem ia conhecê-los, ou a gente pedia para eles fazerem a parte prática. E aí, nós viramos a chave no sentido de antecipar o processo seletivo do calendário daquela instituição vinculada. Então, nós sabíamos que, por exemplo, começava em julho. Então, em maio, a gente já começava o nosso processo, a divulgação. Os candidatos que tinham interesse, nós chamamos os pais, os responsáveis. E aí, até hoje, né, nós conduzimos dessa forma, dinâmicas de grupo e as entrevistas individuais, falando, olha, por que você realmente quer essa oportunidade? Entender o contexto, entender a infância, entender como está naquele momento e, principalmente, esses jovens, eles vão ter 3 turnos. Eles estão estudando geralmente de manhã, à tarde eles estão na empresa e à noite eles estão ainda em idade de 2º, 3º ano do colegial. Ele vai ter apoio? Ele vai ter a alimentação correta? Ele vai ter a roupa lavada? Transporte porque se seguro? ele não tiver, não adianta ele só querer, porque ele não vai nem ter tempo para cuidar dele mesmo. Então, ele precisa do pai, do avô, enfim, quem quer que seja. E uma vez que isso está claro e ele realmente quer, mudou totalmente o nosso contexto. Porque aí nós colocamos as pessoas certas, conseguimos reter. Então, hoje, 70% dos nossos aprendizes são efetivados anualmente. É uma taxa altíssima de assertividade de perfil, né? De oportunidade, porque a empresa abre oportunidade todo ano, porque virou um celeiro ali de realmente encontrar talentos. Então, hoje a gente tem aprendiz que está em posição de liderança, que já está, né? Então, eu brinco com os meninos, eu falo assim, você chegou aqui sem barba, agora você tem barba, você está adulto, né? Então, é muito prazeroso
você aproveitar uma oportunidade onde o governo te diz para cumprir uma cota e a gente mudar esse contexto completamente. Eu acho que a missão do RH já é exatamente essa. E como que a gente aproveita? Né? Extremamente. Eles são criativos, eles não têm medo, eles arriscam, eles topam tudo. E é muito gostoso trabalhar com isso. É um programa que a gente tem grande orgulho, que dá muito certo. Muito bom. Gi, tem algo mais que você acha que é importante da gente falar, aproveitar da sua trajetória, né? De tudo que você faz até aqui como mentora ou como líder do RH? Sim. Eu acho assim, né? De recados finais aqui para vocês. Não se importem com o julgamento dos outros, porque as pessoas vão falar da gente independente. Se a gente faz ou não faz, eles vão dizer alguma coisa. Então não se importe com isso. Não tenha medo de errar. O importante é você corrigir rapidamente e seja protagonista da sua carreira. É isso, basicamente. E para quem quiser falar com você, continuar esse papo, né? Para conhecer você como mentora de carreira ou se inspirar nas coisas que você contou pra gente aqui que faz na sua empresa, te encontra em quais arrobas, né? Vamos dizer assim. Sim, no Instagram tá Gi Yoshimoto e no LinkedIn Gislaine Yoshimoto. Muito bom. Quero deixar 2 presentes, né? Pra gente encerrar, que você já me deu um presente que eu amei, agora eu vou deixar meus 2 presentes. O primeiro deles, já vou te entregar aí, mas o primeiro deles é o cartãozinho da Swile, né? Que você pode usar hoje em 7 categorias, né? Tem um créditozinho aqui pra você usar. E a canequinha que eu fiz recentemente, Deus. Gente, que é o meu amorzinho, meu coraçãozinho. Que a minha história já inspirou alguém. Tenho certeza que a tua história, né? Todo o conteúdo, deixa eu te entregar. Obrigada. Todo o conteúdo que você trouxe pra gente aqui, certamente as pessoas tiveram algum tipo de identificação, né? Vão entender que existe uma dificuldade ou uma solução no que você trouxe. E vai certamente inspirar as pessoas. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, obrigada, pessoal. Obrigada também, ó. Super beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.